Nesse roteiro, vamos ver relação entre matrizes e sistema. Qual é a relação que tem entre um sistema e uma matriz? Vejamos esse exemplo. Eu tenho esse sistema, né? Esse sistemazinho aqui, e eu quero montar, e através desse sistema, eu posso montar uma matriz incompleta, certo? Posso montar uma matriz incompleta. Ó. Quais são os valores que estão ao lado de x? Ó? Tem o número 2 e tem o número 7. Os valores que estão ao lado de y, 9 e menos 5. 9 e menos 5. Coloquei o símbolozinho, né, que representa uma matriz. Montei uma matriz incompleta, utilizando os valores que estão ao lado das variáveis. Agora, eu quero montar uma matriz completa. Coloco os mesmos valores ao lado da incógnita, 2, 7, 9, menos 5, e os valores que estão após a igualdade, menos 20 e 6, certo? Encontrei, ou montei a matriz completa. Agora, qual é a representação matricial desse sistema? A representação matricial, né? Vejamos bem, ó. Matriz incompleta multiplicada por quem? Pelas variáveis, que é quem? As variáveis que tem lá no sistema. X e Y, certo? E tudo isso vai ser igual a quem? A menos 20 e 6. Representação matricial desse sistema. Ou seja, quando eu multiplicar essas duas matrizes e igualar o resultado do produto a essa outra matriz, utilizando a propriedade de igualdade de matriz, eu vou chegar até esse sistema. 2x, vou multiplicar essa linha com essa coluna, né? Vai ficar 2x mais 9y. Vou multiplicar a segunda linha com a coluna, vai ficar 7x menos 5y. Multipliquei esses dois aqui, ó, igual a quem? A outra matriz, menos 20 sobre 6. Agora, utilizando a propriedade de igualdade, ó, ficou só a igualdade, né? Eu posso dizer que 2x mais 9y é igual a menos 20 e que 7x menos 5y é igual a 6, ó. Perceba que, através da relação matricial, nós chegamos ao sistema. E, através do sistema, nós chegamos à relação matricial, a uma matriz incompleta ou a uma matriz completa, certo? Temos modelos desse tipo nas 3 primeiras questões da atividade. Agora, vamos ver um pouquinho sobre determinantes. Determinantes de uma matriz. Eu trouxe esses modelos, não coloquei no roteiro, mas eu trouxe aqui só para você memorizar que é bem simples. Temos essa matriz A, onde só tem um elemento. Qual é o determinante de 8? É o próprio 8. Determinante de 5 é o próprio 5. Ou seja, o determinante de uma matriz onde só tem um elemento é o próprio elemento, o valor desse determinante. Determinante dessa matriz 2 por 2. Primeiro, multiplico a diagonal principal, 2 vezes 5, e subtraio a multiplicação da diagonal secundária, que é 4 e 3. 4 vezes 3. 2 vezes 5, 10. Menos 4 vezes 3, 12. Vai dar menos 2. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior, que é o do 12, e subtraio. 12 menos 10, 2. Próximo exemplo, menos 1 vezes 3, né? Multiplico a diagonal principal, menos 1 vezes 3, menos
0 vezes 4 dá 0. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, certo? Então, o determinante nós chamamos de det de A, é quem? Menos 2. E o det de B é quem? Menos 3. Certinho? Vai e volta várias vezes quando precisar no vídeo. O próximo exemplo que eu quero dar para vocês, a próxima explicação, certo? É o quê? É sobre determinantes de matriz 3 por 3, tá bom? Vejamos esse exemplo. Eu acho que é deixa eu ver aqui. Desfazer. É menos 4, 1 e 1. Tentar apagar bem devagarzinho aqui. Pronto. Vamos lá. Eu tenho essa matriz aqui, que é 3 por 3. E quero calcular esse determinante. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, a gente utiliza a regra de Sarri, que é essa regrinha que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Regra de Sarri. A regra de Sarri tem alguns tópicos que você vai seguir passo a passo para resolver esse determinante. Como é, ó? Primeiro, repete a primeira e a segunda coluna. Nós vamos repetir, ó, a primeira e a segunda coluna. 1, 2, menos 4. 3, 4 e 1. Depois que eu repetir a primeira coluna, ó, multiplico os elementos da diagonal principal. Vou identificar os elementos da diagonal principal. Aqui ele, ó. Diagonal principal. Certo? Cadê? Deixa eu ver. Esse e esse. O 2 é mais pra cá, né? Pronto. Aí vai ficar, ó. 1 vezes 1, ou 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1. Não vai ter que apagar. Vou colocar outro exemplo. Esse aqui ficou muito bagunçado. Ficou muito bagunçado aqui. Deixa eu dar uma pausa para não gastarmos tempo. Pronto. Apaguei e escrevi uma matriz direitinho aqui para não ficar tão bagunçado, para que a gente possa entender direitinho, certo? Vejamos aqui, ó. Seguindo o passo da regra de Sarri. Repete a primeira coluna, a primeira e a segunda. 1, 2 e menos 4. A segunda coluna, 3, 4 e 1. Multiplica os elementos da diagonal principal. Levanta a mãozinha, como a gente falou, ó. Quem fica do ladinho inclinado, ó. Esses 3 aqui. Formando essa carreirinha tripla. Certo? Vou multiplicar eles. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 3, menos 12. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Agora, o terceiro passo, ó. Multiplicar os elementos da diagonal secundária e trocar o sinal. Diagonal secundária tá aqui. Levanta o bracinho esquerdo. Identifiquei a diagonal secundária. Agora, vamos multiplicar. Ó. 4 vezes 5, 20. 20 vezes menos 4 vai dar menos 80. Na diagonal secundária, eu troco o sinal, vai ficar 80 positivo. 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1, eu coloco menos 1, porque eu troco o sinal, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Eu troco o sinal e fica positivo. Quarto e último passo, ó. Somo tudo.
eu vou somar todos esses valores aqui, ó. Certo? Aí, eu vou só copiar eles aqui, porque quando eu fizer o jogo de sinal com mais, vai dar o mesmo valor, ó. Quer ver, ó? 80 menos 1, mais 6, menos 4, menos 12, mais 10. Somar primeiro os positivos. Positivos tem 80, o 6 e o 10. 80 mais 6, 86, mais 10, 96. Agora os negativos. 12 mais 4, 16, mais 1, 17. 96 menos 17 vai dar 79, certo? Ó, somei primeiro os positivos, coloquei aqui 96, depois os negativos, porque com os negativos também foi assim, ó, sinais iguais, eu conservo o sinal, que é o menos, e somo. 12 mais 4, 16, mais 1, 17. 96 menos 17 dá 79, certo? Então, para eu resolver o determinante de uma matriz 3 por 3, que nós vamos ver só até aqui, eu faço através da regra de Sarri. Regra de Sarros. Chama-se regra de Sarri, certo? Primeiro passo, repito a primeira e a segunda coluna. Segundo passo, multiplico os elementos da diagonal principal. Terceiro passo, multiplico os elementos da diagonal secundária, trocando o sinal. Quarto e último passo, somo todos os elementos, tá bom? Então, vocês vão respondendo as atividades, acompanhando essa videoaula, seguindo esses passos. Na primeira questão, tem uma atividade para calcular o determinante e mais duas questões para verificar a relação das matrizes, certo? Uma, você vê a relação matricial, que é a primeira questão, e a segunda questão, você vai ler o texto e vai ver a matriz que representa o texto que está lá, tá bom? Então, as aulas que eu tinha colocado, resumiu somente nessa. Eu fiz de forma resumida, porque os três vídeos que eu postei lá, teve uma que saiu errado, então eu resumi tudo nessa, tá bom?